Fala, moteleiros! Hoje é terça-feira, 8 horas da noite, dia da nossa live aqui no Instagram. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre processo, a magia do controle do processo. Nós vamos fazer mais ou menos uma revisão de tudo o que nós falamos aí sobre o livro Do Jeito Disney de Encantar. Vamos abordar aí alguns pontos de como você deve controlar os processos, como você deve organizar o dia a dia do seu motel para que você consiga ter a eficiência da gestão, do atendimento, o cenário, o elenco, tudo isso vinculado. É aqui que a gente vai centralizar todas as informações. Essa é a nossa última live do ano. Quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente nessa caminhada, aproveitando o material, aproveitando o conteúdo. Temos aí o pessoal do Acaso Motel, o Novelli, seja muito bem-vindo, a Cássia do Motel Cancún também, nossa parceira lá em Sorocaba, o João também, seja muito bem-vindo. Se você tiver perguntas, pessoal, fica à vontade, tem um ponto de interrogação aqui para fazer os seus questionamentos. Também, se você achar que essa live é interessante para outros moteleiros, tem o aviãozinho aqui embaixo. Dispara isso para outros moteleiros também, convida para que eles venham assistir a live com a gente e participar. E se o assunto estiver legal, tem o coraçãozinho aqui embaixo, clica no coraçãozinho, diz pra gente que tá tudo em ordem aí, beleza? Então, pessoal, nós vamos começar falando aí como a gestão dos processos, a magia do processo do motel, né? Como você vai controlar melhor os processos, beleza? Então, primeiramente, os motéis, eles estão em constante expansão. Esse ano foi um ano totalmente atípico para a motelaria. Muitos motéis acabaram fechados, infelizmente. Tivemos alguns clientes nossos que acabaram fechando as portas. Isso é normal em vários segmentos, tá? E muitos motéis se renovaram, se reinventaram. Exemplo disso, temos aqui Motel Acaso, o Cancún Motel também, que nós acompanhamos, se reinventou na motelaria. O Novelli lá em BH também se reinventou na motelaria, está investindo nos seus motéis, perfeito? Então, a motelaria ela está mudando e é uma rápida mudança que aconteceu nesse último ano. Muitos motéis não tinham cozinha, investiram, melhoraram o marketing, melhoraram a forma de se comunicar com os clientes, melhoraram a forma de gerir o negócio, saíram da linha de espectador para se fazer imersão no próprio motel e analisar ponto a ponto de todos os problemas que estavam enfrentando, começaram a analisar detalhe a detalhe do seu negócio e vendo se ele estava realmente lucrativo e se realmente eles queriam mudar a gestão e começar a obter o lucro do negócio, né? Então, muitos motéis acabaram mudando tudo isso e se reinventaram e começaram a se posicionar no mercado. Isso trouxe uma demanda muito alta para a motelaria, aumento de ticket médio, aumento de movimento e uma grande expansão, onde que os moteleiros começaram a entender qual é o perfil dos clientes que visitam o motel dele, começaram a entender que é necessário divulgar o motel, de um marketing eficiente, de um marketing objetivo, mas de nada adianta você investir em marketing, analisar o seu motel, se você não faz o dever de casa, você não gere a tua operação no motel. E isso é um dos pontos mais importantes para que você consiga anunciar para todo mundo que o teu motel é diferente. Não adianta você lá investir em marketing se a tua casa não está organizada, se a limpeza dos teus apartamentos não está ok, se o processo de autoatendimento, atendimento do teu cliente não está ok, se a resposta do WhatsApp não está bacana. E se a comunicação, quando o teu cliente chega para perguntar no teu motel, não é eficiente, certo? Então,
de nada adianta você investir em marketing se o dever de casa não está sendo feito, certo? Então, o primeiro ponto que eu digo aqui para vocês, moteleiros, é que vocês devem criar algo contínuo de fiscalização, de padronização, que isso possa se repetir na troca de um funcionário, na melhoria de um processo. É isso que muitos motéis estão fazendo agora. E nós estamos acompanhando, alguns motéis que nós prestamos consultoria, nós estamos acompanhando a criação dessa padronização. Então isso é muito importante. Você criar, por exemplo, manuais. Manual da camareira, manual do atendimento na recepção, manual do motel, manual da manutenção. Tem muitos moteleiros que quando sai uma pessoa do motel, os cabelos ficam desse tamanho, porque não sabem mais como funciona. Por quê? Porque não está escrito, não está documentado. E acabam tirando praticamente um braço da pessoa e ela se vê doida. Eu vejo vários moteleiros que quando sai um funcionário ou sai um gerente, ficam malucos. Lembrando, pessoal, nenhuma pessoa ela não é insubstituível. Todas as pessoas podem ser substituídas, desde que você tenha processos totalmente documentados, totalmente alinhados, que a padronização, que a organização seja igual para todos, tá? No decorrer do trabalho, pessoal, você tem que ter análise, você tem que ter argumentação e contribuição com novas ideias. Você vai ter que estar melhorando os seus manuais de controle. Não é algo que você vai criar uma vez só e vai deixar lá. Não é dessa forma que atua a motelaria. Você tem que estar renovando, melhorando e controlando cada vez mais. Por quê? Porque o público-alvo muda, o processo muda, o seu motel muda, a evolução muda. A gente está em constante evolução. E com isso você vai conseguir melhorar os seus controles dos processos, desde que estejam documentados e organizados. Tá? Não adianta você não criar padrões e também não fiscalizar. Cada vez mais o processo que é padronizado, ele é repetido. Exemplo, você cria... O que eu vou falar para vocês, moteleiros, agora, não precisa de investimento. Vocês mesmos podem criar esses processos. É algo que vocês vão tomar, o único exclusivo tempo é o de vocês. Tá? Não precisa consultoria em alguns casos. Mas em outros casos é necessário consultoria para que a análise seja feita com clareza, para que você não perca o raciocínio. Mas você precisa criar processo organizacional. Exemplo, como a sua camareira vai limpar o apartamento, como ela vai liberar o processo, como a sua governança vai cuidar da liberação e da vistoria dos apartamentos. Cada vez mais, quando esses processos são repetidos continuamente, você vai ter uma eficácia melhor, você vai ter um resultado melhor. Muitos motéis não fazem, mas, por exemplo, checklist de liberação das suítes. Quando sai um apartamento, você tem lá um checklist de liberação. E isso é muito importante. Por quê? Porque o teu funcionário vai lá, fazer a limpeza do apartamento, vai liberar, ele não fica na imaginação. Ele vai lá e vai colocar os produtos no mesmo lugar, na mesma posição, como está nesse checklist que você vai deixar na entrada do apartamento. Claro, os motéis que atuam com corredor de serviço. Se você não tiver corredor de serviço, tem que estar isso no manual de limpeza, tá? Tem que estar no manual de limpeza do apartamento, porque você vai criar um padrão. E quanto mais o processo ser padronizado e mais ele ser repetitivo, melhor fica o processo automatizado. Você automatiza um processo de limpeza com o fator humano. E aí que você vai conseguir projetar um trabalho livre de defeitos, porque você vai repeti-lo tantas vezes que ele vira a perfeição, tá? Vira a perfeição. Os motéis, entrando na linha da evolução da motelaria que eu comentei anteriormente, cada vez o motel, o teu cliente vai querer algo melhor para o motel. Então você vai estar em constante evolução. Então cada vez
o seu motel vai ficar mais bonito e ele precisa melhorar a cada ano, cada vez que você descobre novamente um novo público-alvo, algo que o teu cliente gosta. Por exemplo, é uma novidade na motelaria colocar, por exemplo, cerveja Heineken nos apartamentos. Não estou fazendo propaganda, mas é uma tendência que começou de um ano para cá. E isso, os motéis começaram a investir em cartas de cerveja, em cartas de vinho, e deu um boom de vendas. Os motéis não utilizavam esse tipo de bebida dentro dos apartamentos. E essa é uma mudança que ocorreu. Por quê? Porque o público do motel mudou. O público começou a consumir mais. O público quer uma experiência diferente, quer uma gastronomia diferente. E isso você tem que começar a entender qual é o público do teu motel, para que você consiga fazer uma evolução correta, que você continue sendo o primeiro colocado na escolha entre os teus clientes da motelaria. Lógico, a gente sabe que os clientes, eles vão visitar outros motéis, mas temos regiões que são dominantes. O motel na região X, lá o melhor motel é o Y. Não, naquela região lá, o motel é o X. Então, você acaba sendo um líder do segmento, um líder de mercado. Porque você vai virar referência. Por quê? Você vai estar sempre inovando e melhorando cada vez mais o seu motel. Dar um exemplo aqui de um dos motéis que nós atuamos com consultoria. O motel não tinha cozinha, não tinha uma gastronomia eficiente, a venda de alimentos e bebidas era pouca, e aí ele implantou uma cozinha, implantou um cardápio legal, implantou todo o procedimento de cozinha e qualidade na entrega dos pedidos de cozinha e também outras bebidas. Ele dobrou a venda de alimentos e bebidas do motel. Então vejam como o estudo do perfil, o estudo do público-alvo do motel mudou o faturamento e a forma de atuação do motel, onde que antes ele não investia no processo de cozinha, em produtos melhores e de melhor qualidade, e hoje ele investe e sabe que dá resultado, onde a margem de lucratividade do motel aumentou praticamente 40%. Tá? Então é muito importante. Agora vem um detalhe, pessoal. De nada adianta você criar esses processos, você melhorar a tua operação, tá? Melhorar a tua operação, melhorar os teus controles de fiscalização, os manuais, tudo. Só que quando começa a dar movimento no motel, você vai lá e aperta a tua camareira para que ela libere o apartamento no menor tempo. No final de semana a minha camareira tem que liberar o apartamento em 5 minutos. Gente, vocês não podem pressionar a tua equipe. Por quê? Porque eles têm cada suíte do motel tem um tempo mínimo de limpeza. Tem um tempo mínimo de qualidade de limpeza dentro daquela suíte. E se você apertar esse processo, algo vai ficar para trás. E aonde vai estourar esse algo que vai ficar para trás? No teu cliente. Vai estourar na satisfação do teu cliente no teu motel. Vai estourar na experiência que ele vai ter no teu motel. E isso você não quer, porque se aquele cliente faz muito tempo que ele não vai no motel, ele volta no teu motel e encontra um problema, é a cereja que faltava para ele não voltar mais no teu motel. Ele te deu uma chance, e aí você vai lá e queima. Lembrando, pessoal, só uma dica aqui, caneta e papel na mão, tá? Para você fazer o teu cliente voltar, é muito mais caro do que você manter. Em média, um cliente que, para retornar para a tua casa ou para conseguir um cliente novo, tá? Você precisa de pelo menos um investimento de 70% mais do que um cliente que você já tem. Você precisa investir 7 vezes mais para mostrar para um cliente novo do teu motel, buscar um cliente novo, 7 vezes mais do que manter a tua clientela e fazer com que ela gaste mais. Então, fica anotado aí, tá?
Se você apurar demais a tua equipe, o teu cliente vai ter uma experiência ruim no teu motel. E não é isso que a gente quer. Não é isso o resultado que você vai ter. Exemplo também, já vi muitos motéis no Dia dos Namorados começar a ligar para cliente dizendo, ó, teu horário acabou. Você está expulsando o teu cliente. Olha que imagem você vai estar dando para o teu motel. Eu já vi vários motéis fazendo isso. Porque, não, no Dia dos Namorados eu quero rotatividade. Mas, gente, coloque em preço no teu motel. Coloque em preço na hora e deixe o cliente à vontade. Por que você vai cobrar ou expulsar o teu cliente do motel? Ele não volta mais. É uma política errada de atuação e que não dá resultado e será vista com maus olhos perante o teu cliente. Eu fui lá no motel, eles me expulsaram de lá porque a hora estava acabando. Gente, tem que deixar o teu cliente à vontade. Quanto mais tempo ele ficar na tua suíte, cobre mais. Ele vai consumir mais, coloque em preço agregado. Não tenha medo de subir preço, porque você vai ter uma rentabilidade melhor. Façam análise do sistema do motel de vocês. Coloquem preços mais caros final de semana e preços mais baratos dia de semana, onde que o motel é mais ocioso. Não vou entrar no mérito aqui se o teu motel tem ou não tem software, tá? Estou partindo pela regra do que o teu motel tem um software eficiente. Se não tiver, manda o direct para a gente, beleza? Mas se tiver, você tem que avaliar resultado. Não adianta você ter um sistema e você não analisar números no teu motel. Você tem que analisar mapa de calor, relatório de permanência, produtividade, ticket médio por categoria, RevPAR do motel, taxa de ocupação, ticket médio da suíte individualizada, analisar se o teu faturamento está aumentando, se a tua taxa de ocupação está aumentando, se o teu RevPAR está aumentando. Isso tudo você tem que analisar. Você tem que fazer o dever de casa, mas você tem que também deixar o teu funcionário limpar a suíte com qualidade. Existe um tempo mínimo de limpeza da suíte e um tempo máximo, porque isso certamente vai colidir com a satisfação do teu hóspede. E aí, por exemplo, eu não quero aumentar minha operação. Gente, vocês precisam de gente. Eu falei uma live um tempo atrás que se você não consegue construir um sonho sozinho. Você depende de pessoas. Depende de pessoas. Você precisa de pessoas para conseguir construir o seu sonho. Construir o motel dos seus sonhos, você precisa de pessoas. E você não pode colocar uma pessoa para fazer 20, 30, 40 quartos do teu motel, num turno. Você precisa contratar gente. Você quer que o tempo de limpeza seja menor? Coloque mais pessoas para fazer a limpeza daquele apartamento. Coloque 2, coloque 3, dependendo do tamanho da suíte do seu motel, dependendo do turno. Avalie no teu sistema de gestão um relatório que dê, por exemplo, qual é o horário que te dá mais locações em determinados dias da semana. A nossa solução traz isso para o moteleiro. Ele pode olhar o período do dia e o dia da semana, qual o horário dá mais movimento. E aí ele coloca mais pessoas, porque aquele horário, por exemplo, aquele período de análise, exemplo, das 6 à meia-noite, representa 50% das minhas locações do período analisado. Então, eu tenho que colocar 2 ou 3 pessoas para trabalhar naquele período. Lógico, eu tenho lá minhas escalas, eu posso colocar nos dias de maior movimento, mas isso, pessoal, vocês têm que analisar. Não há outra pessoa que vai analisar esses números. Você precisa dessas informações para colocar e ter uma equipe eficiente no teu motel. Senão você não vai conseguir, tá? Vocês precisam analisar cada ponto do motel. Vocês precisam, por exemplo, eu falei um tempo atrás, falei do cliente oculto. Vocês precisam analisar o teu motel no atendimento, independente do horário, se ele está eficiente.
Você tem que analisar a limpeza dos teus apartamentos, se está eficiente em todos os horários. Depois de criar os manuais e os processos do teu motel, é a tua responsabilidade, moteleiros, fiscalizar. E a fiscalização é primordial. Você, por exemplo, fazer cliente oculto, analisar, experimentar o teu motel, pedir um prato do teu motel, um lanche no teu motel de manhã, de tarde e de noite. Ah, eu tenho 3 pessoas que fazem a cozinha. Peço o mesmo prato nos 3 períodos. Ah, eu quero testar o atendimento. Faz uma prévia do atendimento, um teste do atendimento em todos os períodos, até que seja igual, até que a experiência e a resposta seja igual em todos os períodos. Teste a limpeza dos apartamentos em todos os períodos. Só assim você vai ter uma qualidade, tá? Vai ter uma qualidade no teu motel. E isso é muito importante. A melhoria contínua ainda é parte importante da cultura do teu motel. Você vai ter que fiscalizar, mudar a escala, ver pessoas que são mais eficientes nos horários de maior movimento do teu motel. Porque você precisa ter maior qualidade, tá? Vou fazer aqui um comentário do livro aqui, do Jeito Disney de Encantar, que tem um capítulo completo sobre o controle do processo, tá? O Walt Disney, ele fiscalizava semanalmente um brinquedo dentro da Disneylândia. E ele fez lá uma avaliação desse brinquedo umas semanas antes. E disse que o tempo estava muito rápido. As pessoas que iam frequentar o brinquedo estavam levando 4 minutos e meio menos para apresentar todo o período daquele brinquedo, aquela diversão naquele brinquedo. E ele foi batendo na tecla do seu operador daquele brinquedo em todos os turnos, até que tudo estivesse igual. E ele passou no motel, fez o passeio nesse brinquedo 4 vezes com pilotos diferentes. No final, ele não disse nada. Ele só deu para o gestor, para o gerente da equipe lá que gerenciava os pilotos, bom show. Significa o quê? Que estava excelente. Que chegou no objetivo final alcançado. O brinquedo, a diversão, a experiência do convidado era a mesma em todos os momentos. E é isso que você tem que fazer. Você tem que criar procedimentos que funcionam. Se você aqui é gerente de motel ou funcionário que está assistindo essa live, até depois vai assistir essa live, vai ficar gravado e você está vendo esse conteúdo, tudo que importa para o chefe, para o seu chefe, todos devem se importar. Todos devem se importar. Se importa para o seu patrão, importa para você. Se importa para o convidado, deve importar para o chefe. Deve importar para o elenco do motel. Todo o processo deve estar em completa sinergia para que você consiga atingir o resultado. Exemplo: o elenco tem que estar sincronizado, o treinamento, a fiscalização, o retreinamento que deve ser feito com a sua equipe. O cenário envolvido no processo, que são as suas suítes. Só assim você vai conseguir um resultado assertivo para o teu negócio. Você vai ter resultados bons para o teu motel. Você não pode deixar isso de lado, não escutar o teu convidado. É muito importante. O processo da excelência do atendimento, ele vai em vários pontos. E se você controla cada ponto, a experiência que o teu convidado vai ter no teu motel vai ser um show. Ou seja, você vai dar um show em todos os períodos do seu motel. Você vai conseguir identificar aonde o processo está errado, na limpeza, na liberação do apartamento. E é isso que importa, pessoal. Você não precisa estar lá toda semana batendo na tecla, mas depois que aquilo virou uma cultura, o teu processo virou uma cultura,
a tua equipe vai estar totalmente sincronizada com o objetivo final do teu motel, que é dar um bom show. Esse é o objetivo final, dar um bom show, tá? Vou fazer aqui algumas analogias agora em relação a um trem de vapor, tá? Aonde cada um se encaixa no seu motel, beleza? Os processos, toda vez que acontece o processo, sem percalço, você tem uma constante evolução do teu negócio, você tem uma aceitação, você fez um bom show. Porém, se algo dá errado, existem os percalços, os problemas que acontecem. Exemplo, água quente, a iluminação, a TV, o ar-condicionado deu um problema. Isso são os percalços que acontecem na experiência do convidado no seu motel. E isso tem que ser controlado, porque senão pode virar uma combustão, pode virar uma explosão no teu motel. E é como você analisa isso e você toma a decisão de resolver o problema, é que vai dizer o quanto o seu motel está preocupado com o show, tá? Os convidados ficam satisfeitos quando o atendimento de qualidade funciona sem engasgar, ou seja, quando o motor não dá problema. Agora, se ele dá problema, o ponto de combustão fica fora do controle. E a menos que os problemas sejam resolvidos, isso não vai se transformar numa explosão. Então, você tem que identificar os teus gargalos. Aonde estão os meus gargalos? Aonde está o meu gargalo? É na limpeza? Então eu vou focar na limpeza. O meu gargalo está no atendimento, o atendimento está ruim, eu vou focar no atendimento. Mas como eu vou identificar o meu gargalo? Então vem a pergunta para vocês, moteleiros. Vocês sabem identificar o seu gargalo? Onde está o seu gargalo do seu motel? Fica a pergunta no ar aí. Você sabe identificar? Bom, então vou dar uma dica para vocês como é que vocês vão identificar o gargalo de vocês. É lá nas avaliações dos seus clientes. É como eles avaliam o seu motel. Lá no Google Meu Negócio, no Facebook, ou lá no WhatsApp, quando eles reclamaram de alguma atitude do teu motel. Exemplo, os clientes estão reclamando muito da água quente. Então, o gargalo principal está na água quente. Os clientes estão reclamando da limpeza. O teu gargalo está na limpeza. Teus clientes estão reclamando do atendimento do teu motel. O teu gargalo está no atendimento. Então, você focar na satisfação do teu cliente é peça-chave, moteleiros. É peça-chave você resolver os teus gargalos. O seu gargalo é principal. Você entender aonde está o teu gargalo. O meu gargalo está na minha equipe, eu não estou conseguindo contratar com qualidade. Então, vá atrás disso, resolver o teu gargalo, para que você consiga fazer um bom show. Vou dar aqui algumas expressões de combustão, por exemplo. Está demorando demais, a cozinha está demorando demais para entregar os pedidos. Vou melhorar os meus processos de cozinha. Cliente entrou em contato com o teu motel e ninguém sabe responder a solução para o cliente. Ali está um gargalo de melhorar o processo de comunicação. A minha situação aqui é diferente, eu não tenho processo de controle, então eu vou criar processos de controle para atender o meu cliente. Vou ver aonde estão os meus gargalos. Roberto, meu gargalo está em tudo. Então eu vou definir aonde estão as minhas metas, onde eu vou começar a controlar e vou começar por um ponto. Vou pegar esse mês, por exemplo, e fazer a gestão da minha governanta, da minha limpeza. Opa, está resolvido a governanta. Mês que vem eu vou analisar o meu atendimento e vou resolver o problema do atendimento. Outro mês eu tenho um problema com o meu marketing. Vou pegar aquele mês e definir o problema do meu marketing. Então é isso que você tem que fazer. Tá? Então esse é o dilema que às vezes você, moteleiro, está preso. Eu estou preso em um dilema. Eu não sei para onde ir. Então você precisa
Você simplesmente precisa se organizar e ver o que realmente você quer fazer do teu negócio. Aonde você vai atacar, tá? Aonde você vai atacar, beleza? Então, quando você tem um processo otimizado, você consegue organizar o teu fluxo, você consegue entender onde está o teu gargalo de operação, você consegue desprender energia para resolver aquele problema, tá? Exemplo, às vezes o teu gargalo está no final de semana que você tem um movimento muito absurdo. Tudo bem, nós temos alguns casos, inclusive nosso cliente aqui, como o hotel é pequeno, o que eu vou falar agora não serve para ele, que é reserva. Reservar em outros horários. Não dá. Por quê? Porque ele é um motel pequeno e não tem como fazer. Agora, motéis grandes, por exemplo, podem fazer e devem fazer reserva antecipada para outros dias. Por que não? Muitos moteleiros também têm medo de reservar nos dias dos namorados. Gente, reservar no dia dos namorados é ter dinheiro de caixa antecipado. É ter dinheiro de caixa antecipado. Então, quando você tem o controle da tua operação, você sabe os teus gargalos, você consegue desprender energia para cada ponto do teu motel. E assim até mesmo você consegue ser eficiente na gestão do teu negócio, moteleiros. E você consegue se organizar. Tem muito moteleiro que não consegue se organizar, não sabe que ponto atacar, não sabe como definir as suas metas, a sua organização. E isso acaba gerando uma bagunça. Se você, moteleiro, não é organizado na sua gestão, o que você vai transparecer para a sua equipe? Você tem que ser organizado, tem que dar o exemplo do processo. Se você der o exemplo de processo, a sua equipe também vai ser um exemplo de processo. A sua cultura de gestão vai ser correta e a sua equipe também vai começar a ser correta, vai ser objetiva. Você vai otimizar os processos de operação. Você vai entender que os seus gargalos estão otimizados. Você vai poder atacar e ter uma sinergia objetiva em cada ponto do teu motel. Você começa a entender, às vezes, o meu sistema de gestão não é eficiente, não me traz relatórios. Então, eu vou procurar um software de gestão que me atenda. Vou buscar informações que me atendam. Aí eu não tenho conhecimento com processo de limpeza. Então, eu vou buscar uma pessoa que me ajude a melhorar os meus processos de limpeza. Contrate uma consultoria. Por que não? É jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora é você continuar perdendo o cliente. Isso é jogar dinheiro fora. Agora, você investir numa consultoria eficiente vai fazer você abrir os olhos onde você está errando. Eu estive fazendo uma consultoria em um cliente da nossa rede de motéis que nós atuamos, e ele estava com um problema sério na limpeza dos apartamentos. Ele não conseguia ter tempo para organizar a limpeza dos apartamentos. E eu fui lá e fiz essa análise onde que ele tinha que desprender energia para organizar a sua equipe de limpeza. Por quê? Estava tendo falha. Estava tendo falha e falha grave. Então, com isso, ele conseguiu enxergar aonde ele tinha um gargalo. E às vezes o moteleiro está tão focado dentro da operação que ele não consegue abrir os olhos. Ele não consegue abrir a mente dele para entender aonde são os gargalos. E aí vem o outro detalhe. O moteleiro que gasta o assento da cadeira em vez da sola do sapato tem um grande problema. Por quê? Porque ele não vai entender aonde estão os gargalos. Às vezes ele está preso na operação e não consegue fiscalizar a limpeza, a lavanderia, a cozinha, o marketing, tirar tempo para analisar o marketing pelo menos 1 hora por semana, analisar o resultado, analisar os relatórios do sistema a cada 15 dias, analisar, por exemplo, como é que está a eficiência da cozinha, como é que está a limpeza dos apartamentos, o tempo hábil está ok, a jardinagem, vou rodar no meu motel, a jardinagem está eficiente, está bacana, não está deixando a desejar.
Então isso é gastar sola do sapato. É você, moteleiro, fiscalizando toda a sua operação. Porque se você não fiscalizar a tua operação, quem é que vai fazer? Então, uma consultoria especializada vai te ajudar a você abrir os olhos e entender também aonde estão os seus gargalos. Ah, eu acho que os meus procedimentos de cozinha estão ok. E aí você vê que a tua cozinha não está vendendo nada. Por quê? Será que não é porque você tem um cardápio montado há mais de 10 anos que nunca passou por uma repaginação? As pessoas enjoam. E você precisa entender que precisa mudar. Precisa trocar o cardápio. Exemplo da cozinha, por exemplo. Eu fiz uma live semana passada com um chefe especialista em gastronomia que está atendendo alguns motéis e ele disse onde que você tem que trocar o cardápio da gastronomia do motel a cada 6 meses. Ter um cardápio de inverno, por exemplo, e um cardápio de verão. Isso vai trazer rentabilidade para o teu negócio. A gente vai entender que você está mudando. Opa, tem coisa nova, tem diferencial. Uma suíte tem que mudar uma reforma nela a cada 5 a 7 anos. Exatamente, Tiago. Existem consumos que são moda, exatamente. Você tem que entender um exemplo. Agora a bola da vez é a Heineken e a Budweiser. Daqui a pouco a bola da vez muda, é outra cerveja. Daqui a pouco a bola da vez dos pratos de cozinha é o hambúrguer. O hambúrguer artesanal. Daqui a pouco muda isso. E aí você tem que estar readequando o teu cardápio, a tua equipe, a tua estrutura para atender essa nova moda. Daqui a pouco a moda muda para pizza, por exemplo, para massas, para vinhos, ter cartas de vinhos mais especializadas no inverno e daqui a pouco tem que mudar para o verão. Em vez no verão ter vinho, ter espumante. Olha só, Tiago, não sabia dessa. O gin tônica voltou, que bacana. E é algo que é muito antigo. A tônica, na minha época de gestão, não vendia nada no motel. A gente acabava vencendo porque não vendia tônica. E agora voltou. São as modas, as ondas do momento. Drinks, por exemplo, mojito e outros drinks. Por exemplo, batida de coco. São modas que você tem que estar habituado e tem que entender que isso tem que mudar. Mudar o teu cardápio, mudar o teu café da manhã, hoje de um jeito, daqui a 6 meses de outro. Daqui a pouco entra a moda fitness, vou ter um cardápio fitness então. E vou ter que estar evoluindo o meu processo. Atender várias frentes, por exemplo, na parte de gastronomia, comidas veganas. Qual é o motel aí, por exemplo, que tem uma carne vegana, um hambúrguer vegano, por exemplo? Tem motéis que não atuam. Então é isso que eu falo. São modas e tendências hoje que você tem que estar atualizado. A moda da motelaria há 10 anos atrás era a suíte cheia de cor. Era captonê, era um monte de coisa. Hoje não é assim. Era gesso no teto, cor vermelha, cor laranja. Hoje não é mais assim. A moda mudou. A tendência da motelaria mudou. E é isso que eu falo, que a evolução tem que continuar. Mas para isso você tem que estar atualizado e tem que estar em constante evolução com também os teus processos de equipe. Porque senão, se você está preso na operação, como é que você vai ficar analisando o que entra na moda? Você, moteleiro, tem que ficar na tomada de decisão do teu negócio. Você não pode ficar preso à operação. Você tem que ficar na tomada de decisão, analisando o que eu vou investir, que suíte eu vou melhorar, analisando os pratos de cozinha, fiscalizando todos os detalhes. Porque se você não fizer isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Se você não analisar os resultados do teu motel, quem é que vai fazer? Um consultor vai te ajudar, mas não vai ficar fiscalizando o teu motel. Isso é papel seu fazer. Fiscalizar, organizar, ver o que está errado, sair do escritório lá, da cadeira e gastar a sola do sapato.
verificar a entrada do motel como é que tá bacana, lá o monitor tá legal, tá funcionando, tá tudo certo. Lógico, motéis que tem autoatendimento. A pintura da fachada do motel tá legal. Quando o cliente entra, qual é a primeira impressão que eu dou para esse cliente? Então, qual é a primeira impressão? Isso é a magia de gestão dos processos, pessoal. É a gestão dos processos do seu motel. Se está tudo padronizado, fica fácil para você organizar. Fica muito fácil de você organizar, mas tem que estar documentado. Então hoje, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Você tem que estar organizado, tem que estar documentado, tem que estar padronizado. Só assim você vai ter tempo para ficar na tomada de decisão e não preso à operação do seu motel. Beleza, moteleiros? Hoje a live foi um pouquinho mais curta, não quero tomar muito tempo de vocês. Você tem vários planejamentos aí para fazer até o final do ano. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui nessa live. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, mandem a pergunta aqui para a gente, que eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês para mim responder as perguntas para vocês. Se tiverem alguma dúvida de preço, de autuação agora no final do ano, manda aí a sua pergunta, nós vamos estar respondendo para você, beleza? Alguma pergunta, moteleiros? Ver se o Instagram vai entregar as perguntas de vocês. E também, se você não está assistindo essa live depois e tiver alguma pergunta, algum questionamento, manda um direct para a gente. A gente vai estar aqui à disposição para poder te ajudar aí no processo. Se tem alguma dúvida em algum processo do seu motel, entre em contato com a gente. Estamos aqui para te ajudar. Beleza? Forte abraço para vocês, boas festas aí, bons resultados e a gente volta com as nossas lives em janeiro. Beleza? Abraço a todos e até a nossa live de janeiro. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.